Seguindo com o Morning dessa sexta-feira, o ministro Abraham Weintraub fez nessa quinta críticas ao modo como a palavra educação é empregada hoje no setor. Segundo ele, é preciso haver uma nova forma de pensar o assunto. Paulinha, quais os detalhes, em que contexto o ministro da Educação disse isso? Então, ontem, o Weintraub participou do Fórum Nacional do Ensino Superior, que foi um evento que aconteceu aqui em São Paulo, que é organizado por um sindicato patronal do ensino superior privado. Então você pode imaginar aí uma plateia formada em sua maioria por diretores, reitores e professores de universidades privadas. E você sabe que existia ali um tema do evento, o tema era mudança de mindset, uma nova forma de pensar a educação. E aí que o ministro pegou essa história da palavra educação, exatamente pelo tema que era o evento. E ele falou assim, quem educa é a família, a gente ensina a ler, ensina um ofício. E ele até sugeriu que o tema fosse trocado para uma nova forma de pensar o ensino. Sobrou até crítica ali para a cor vermelha que eles usaram para fazer o painel atrás do ministro. Ele falou, podia mudar a cor aqui, hein? Verde e amarelo é bonito. Aí houve uma pergunta do presidente do Sindicato das Entidades Mantedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior, que é o Hermes Ferreira Figueiredo. Ele fez uma pergunta para o ministro a respeito de como o governo poderia ajudar na recuperação do FIES. E aí o ministro respondeu o seguinte: o que o governo vai fazer por vocês? Nada. Fazer nada. Vocês têm que se virar. É isso aí, vocês têm que se virar. Liberalismo para a galera da educação, se virem aí para fazer acontecer. Aí também voltou-se ali para aquela história de cobrança de mensalidade nas universidades, uma posição que o ministro já tinha firmada, né, nas universidades públicas para não se cobrar. Ele disse que era uma gritaria que não chegaria a lugar nenhum. E aí ele mostrou qual seria o foco dele para reduzir esses custos do ensino público de universidades. Vamos conferir. Eu tenho que ir atrás de onde está a zebra mais gorda, que é o professor de uma federal, com dedicação exclusiva, que dá 8 horas de aula por semana e ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Então esse é o foco para o ministro, ele que no programa Futurice também propõe, né, na gestão dele, a contratação de docentes via CLT por meio de organizações sociais. Edgar, olha, a postura dele lá foi bem firme, né, e bastante diferente, eu acho, do que as pessoas que estavam lá gostariam de ouvir, né. A repercussão foi mesmo forte e ficou esse recado: nós não vamos ajudar, se virem, é o livre mercado, é um governo liberal, vocês que se organizem para fazer isso acontecer. Isso, Caio, já acontece em algumas universidades, das grandes, das melhores até do mundo, né? Essa questão da iniciativa privada como mantenedora das universidades, né? Com dinheiro privado, né? Sendo injetado ali para o conhecimento, para se explorar o conhecimento, né? Aqui tem essa frase, né, que marcou, foi bem divulgada, né? Essa questão da vou atrás da zebra gorda e tal. Dos professores que, segundo ele, ganham de 15 a 20 mil reais e que trabalham 8 horas, ali em torno de 8 horas por semana. Também não é claro que essa questão liberal que vem com o novo governo, de você trazer a iniciativa privada para as federais, principalmente, pode ser uma ideia boa, né? Mas você também ir atrás de professores que conseguiram chegar a esse estágio e, portanto, oferecem níveis de excelência diferentes. Será que também não é uma fala que vai mais dentro de uma política do que de uma visão técnica para se resolver um problema no Brasil atual? Primeiro, cumpre esclarecer ao ouvinte que quando ele fala que o governo não vai fazer nada pelo ensino superior, ele está se referindo especificamente ao ensino superior privado, né? E o conceito de não fazer nada também implica necessariamente em não atrapalhar, né? Que já é um grande avanço. O programa Futurice
né, com base nas contratações de docentes via CLT pelas organizações sociais, ele acaba com um grande problema, né, do ensino público, que é a estabilidade do professor. E é por isso que a gente tem um absenteísmo que chega a bater 30%. Que trabalho no mundo em que um funcionário pode faltar 30% da sua carga horária? É um verdadeiro absurdo. E o que o ministro fez foi escancarar aí essa discrepância salarial no professor que dá 8 horas de aula semanal ganhar um salário dessa robustez, né? E eu acho muito interessante a construção que ele fez na abertura da sua fala. Ele diz o seguinte: temos no nosso mindset um monte de ideias erradas. Mindset significa literalmente arranjo da mente. Ele traz consigo a noção, né, da disposição, do ordenamento de ideias. O mais próximo que a gente tem na língua portuguesa seria algo como mentalidade. Portanto, o ministro diz que nós estamos tratando da educação com uma mentalidade equivocada. O conceito de educação, né, na pedagogia brasileira, inspirada principalmente, né, pelo patrono Paulo Freire, ele prioriza a formação do cidadão em detrimento da transmissão de conhecimento. Formar cidadãos, assim como outras expressões como justiça social, é um daqueles conceitos muito abstratos do progressismo, né? Formar cidadãos é uma terminologia genérica, é subjetiva e, portanto, ela está sujeita aí à colonização ideológica. Qual o título da Opus Magnum do Paulo Freire? Pedagogia do oprimido. Então você repara na carga ideológica, já no título, que importa, né, a dialética da luta de classes marxista, né, de opressores versus oprimidos, para a sala de aula. Então, retomando, formar cidadãos corresponde a um conceito amplo sobre o que é educar. Por outro lado, transmissão de conhecimento é objetiva, né? Então, transmitir conhecimento e todos os métodos de concatenação do conteúdo e também a reflexão crítica, né, sobre a matéria apresentada, isso corresponde a um conceito estrito de ensinar. Então, aqui para mim está a grande não notícia, né, que justificou todas as manchetes em relação às falas do ministro, que é o seguinte: o que ele disse? Abre aspas, quem educa é a família. A gente ensina a ler, ensina um ofício e por aí vai. Será que o ministro simplesmente não expressou o senso comum da população, que por sinal é avesso à doutrinação? Avessa, né, a doutrinação, a formação de caráter, a moralidade, primordialmente vem de berço, vem de família. A transmissão do conhecimento na sociedade contemporânea se tornou uma prestação de serviço, seja ele um serviço público ou um serviço privado, para quem pode. E primordialmente ela é conduzida por especialistas, os professores, os pedagogos e por aí vai. De forma subsidiária, portanto de forma acessória, os pais podem ensinar, né? Seja em atividades de reforço, né, acompanhando as atividades dos filhos na escola, ou mesmo no homeschooling, né? Isso é uma possibilidade. E de forma subsidiária, de forma acessória, a escola pode educar sim, mas isso num ambiente de extrema vulnerabilidade, quando falta, né? Quando a falta da família se faz presente, né? Então, quando você tem essa realidade social, porque aí a escola vai oferecer proteção intelectual, proteção emocional e moral para todo jovem em desenvolvimento. Agora, quando o Estado tenta fazer as vezes da família, né, com a sua habitual e experimentada incompetência, a gente tem o quadro atual da educação no Brasil, que é fracasso na função acessória de educar e fracasso retumbante na função primordial, que é ensinar. O Brasil está formando jovens que são vitimistas, hipersensíveis e imaturos em relação às próprias responsabilidades. Gente que é muito generosa com os próprios direitos e mesquinha com os seus deveres. E só para fechar, no plano técnico, nesse século, o Brasil não avançou sequer uma posição no ranking internacional PISA, que mede aí aprendizagem e capacidade cognitiva na educação básica. O relatório aponta que, em média, o jovem brasileiro não tem conhecimento em matemática, ciências e leituras para exercer plenamente a sua cidadania, e a gente tem o perigo disso, uma juventude carente e analfabeta funcional, mas que se acha empoderado. É importante a gente dizer que é fundamental continuar estimulando a excelência de universidades públicas e de professores. Aliás, é fundamental continuar estimulando o trabalho dos professores e não desvalorizando o trabalho deles, porque são eles, na verdade, que estão formando cientistas, pesquisadores, sociólogos, sim, porque também são importantes, apesar desse governo achar que não, que vão dar conta do nosso país daqui a alguns anos. Aliás, eu não consigo entender
como desvalorizar um professor, o trabalho de um professor, que aliás está há anos batalhando por ele e batalhando por excelência, vai ajudar em alguma coisa esse país. Por acaso, essa frase do ministro Weintraub me lembra um caso que aconteceu ontem. Olha só, quem educa não é só a família, não. Quem educa é o colégio. E quem pode se dizer isso é uma menina de 12 anos que vivia lá numa cidade chamada Careiro Castanho, no interior do Amazonas. Vou te dizer o que aconteceu com ela, por exemplo. Um pastor de 37 anos, que era pai dela, abusava, estuprava ela por repetidas vezes. Ela tinha 12 anos. Você sabe como ela conseguiu se livrar disso? Porque a própria família não tinha como defendê-la? A partir de aulas de educação sexual no colégio. Graças às aulas de educação sexual no colégio, ela, sozinha, procurou a polícia para se livrar do pai estuprador. Então, o colégio educa sim. A educação salva vidas. E é importante estimular o trabalho dos professores. O Fefito, só para a gente fechar, tem um tempinho ainda aí, queria acrescentar o que o Caio falou e o que você trouxe também. Acho que as coisas não devem ser antagonizadas aí. Porque se você traz a politização, claro, tem alguma coisa acontecendo ali de doutrinação nas universidades, nas escolas. Tá bom, vamos regular então. O governo de turno tem o dever de ir lá e regular. Ah, tem coisa errada, o professor não está dando aula, o professor não está cumprindo a carga horária. Tem instrumentos e ferramentas para se regular isso. O que eu acho que a gente não pode abrir mão é de uma escola que crie um cidadão que pensa com a própria cabeça, com condições e subsídios para decidir sobre sua vida e com um olhar crítico para a sociedade que vive. Eu acho que é a partir daí que a gente pode melhorar. As coisas não são excludentes. Poderíamos agora, com o governo, implantando essa nova maneira de enxergar como as universidades federais devem se comportar e como deve acontecer a gestão das universidades a partir da ideia desse governo, sem excluir o que de bom tem lá dentro também. Porque aí senão vira aquela briga eterna, ideológica, baseada em ideologia. Vamos tirar colocar outra. E é reducionista dizer que professores trabalham um pouco na universidade, até porque o trabalho de um professor universitário, ele é dividido em 3 pilares, gente. Vai lá, rápido, Fefito, que eu preciso pesquisa e extensão. Então não é porque ele não está na sala de aula, na frente de uma lousa, que ele não está trabalhando. E ao invés de combater os salários deles, lutar para melhorar o salário dos professores das escolas públicas do Brasil. Não vejo ninguém indignado com o auxílio moradia de juiz, por exemplo. Condição de trabalho, ferramenta, quer dizer, uma coisa acho que todo mundo concorda, há muito que se melhorar na educação.